Pare. Não role a tela. Esse aviso não é meu. É de Deus para você. Existe uma mulher que Ele quer que você veja pelo que ela realmente é. Fica. Você tem se sentido esgotado. É um cansaço que não sai com sono, uma confusão mental que nenhuma oração parece limpar. Você entra em uma conversa com ela se sentindo forte, focado e sai se sentindo drenado, ansioso, como se sua energia vital tivesse sido sugada por um ralo invisível. É uma sensação de ter a alma exposta, vulnerável, e você não entende o porquê. Suas decisões, mesmo as que você toma debaixo de oração, parecem dar errado no último minuto. Oportunidades que estavam certas se desfazem. Portas que estavam abertas se fecham inexplicavelmente. Você sente que está se movendo, mas não sai do lugar, como se uma âncora invisível te prendesse em uma areia movediça de estagnação, enquanto as ondas do seu destino passam por cima de você. E a sua casa está fria. Você se tornou um estrangeiro dentro do seu próprio lar. Você olha para o seu cônjuge, para os seus filhos, e sente uma parede de vidro. A voz dessa mulher no seu ouvido te convenceu de que só ela te entende, te isolando em uma ilha para dois onde só ela é a rainha, enquanto sua família, seu verdadeiro sistema de suporte, te olha sem entender o porquê do distanciamento. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 3 coisas que podem mudar a trajetória da sua semana. Primeiro, vou te dar os 5 sinais inequívocos de que uma pessoa no seu círculo íntimo não é uma ajuda, mas uma armadilha espiritual. Segundo, vou te revelar o nome em hebraico para a tática de enredamento que está sendo usada para drenar a sua força sem que você perceba. E terceiro, no final desta mensagem, eu vou te entregar um protocolo de 3 cortes espirituais para se libertar dessa influência e blindar a sua unção de uma vez por todas. Se você sente o peso disso, por favor, fica até o fim. Não quebre a linha antes. Você já sentiu que essa ajuda que você tem recebido de uma certa pessoa, essa admiração, não é apenas humana, mas sim espiritual? E se essa devoção toda for um sinal de que existe uma batalha contra o propósito que Deus colocou sobre a sua vida? Enquanto você tenta explicar isso como uma amizade profunda, um apoio incondicional, poucos percebem que a admiração exagerada não cobiça apenas o que você tem, mas o que Deus está construindo sobre você. Mas e se o verdadeiro motivo dessa conexão intensa estiver justamente naquilo que você ainda não conseguiu enxergar sobre a influência dela na sua vida? Agora pense comigo. E se tudo o que você atravessou até aqui, a confusão mental constante, o isolamento inexplicável da sua própria família, a paralisia nos seus projetos mais importantes, for a resposta para aquela pergunta que há anos você carrega sem conseguir explicar? Por que eu me sinto tão fraco e confuso perto da pessoa que mais diz me fortalecer e me entender? Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. Esse livro não é apenas uma leitura, é uma chave de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja enxergar além das aparências, parar de justificar o cansaço que sente após cada interação com ela, e compreender por que o inimigo usa a máscara da admiração contra aqueles que carregam uma marca de Deus. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado do escudo espiritual, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela motivos espirituais que muita gente prefere ignorar, porque expõe o que existe por trás da bajulação que te isola, do conselho que te enfraquece e da falsa ajuda que te torna dependente. Não espere a próxima crise de ansiedade para buscar o que você já sente que precisa entender. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que o enredamento sutil não conseguiu parar o que Deus começou em você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo,
Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a esterilidade do seu chamado foi ameaçada por tanto tempo. Há uma cobertura disponível para você, uma sombra onde esse tipo de ataque não alcança. Um lugar secreto, um esconderijo no Altíssimo, onde a unção é protegida e a mente é guardada. Não é um lugar físico, mas uma posição espiritual que você precisa aprender a ocupar. Se esta palavra já te tocou no primeiro minuto, escreva aqui nos comentários: Deus, me dê discernimento. Não é para mim, é para você. É para o céu registrar que a sua busca por clareza começou agora. E sobre essa névoa mental que desce depois de uma conversa com ela, sobre esse peso no peito ao ler uma palavra profética que ela te manda, sobre essa voz que não é a de Deus ecoando na sua mente. Há um selo de 3 minutos que cabe exatamente dentro da próxima decisão importante que você precisa tomar sem a validação dela, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto, logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu altar pessoal. Eu ainda não te disse a coisa mais importante, o nome bíblico da armadilha que foi montada contra você. Fica comigo. Agora fecha os olhos por 1 segundo, ou pelo menos desvia o olhar da tela. Eu quero que você respire fundo, porque o que vem agora não é para a sua mente, é para o seu espírito. O espírito reconhece a verdade antes da razão conseguir explicar. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. Se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, porque Deus te parou exatamente aqui nesta noite. O primeiro sinal é o dreno sutil. Você se sente consistentemente esgotado, confuso ou ansioso depois de interagir com ela, mesmo que a conversa tenha sido, na superfície, positiva e espiritual. É como ser um celular com a bateria viciada. Você começa o dia em 100% e depois de uma única ligação dela, sua energia despenca para 15% sem nenhuma explicação lógica. É uma sensação de ter sua energia vital sugada, te deixando sem força para as coisas que realmente importam. O segundo sinal é o isolamento estratégico. Ela planta, com uma habilidade de cirurgião, sementes de desconfiança sobre as pessoas mais importantes da sua vida. Seu cônjuge, seu pastor, sua família. Ela usa frases como: eles não entendem a profundidade do seu chamado como eu entendo. Ou, cuidado, nem todos vibram na sua frequência. O objetivo é te convencer que só ela te entende, te isolando lentamente em uma ilha para 2, onde só ela é a rainha. O terceiro sinal é a validação condicional. Ela é a primeira a profetizar grandes coisas sobre você, mas sempre de uma forma que te torna dependente da validação dela. Se você toma um passo importante sem consultá-la primeiro, ela não te ataca. Pior, ela reage com um sutil desapontamento, uma preocupação que na verdade é uma punição silenciosa. Ela faz isso para minar a sua confiança na sua própria capacidade de ouvir a voz de Deus, te forçando a voltar para ela. E sobre aquela mensagem de texto que você leu tarde da noite, sentindo uma pressão no peito para concordar com o conselho dela que contradizia o que Deus já tinha te falado. Existe um selo espiritual feito exatamente para quebrar essa influência, antes que ela vire uma ordem na sua cabeça.
Esse selo está esperando por você no primeiro comentário fixado. Não adie a sua libertação. O quarto sinal é o falso fardo compartilhado. Ela te envolve nos problemas e dramas pessoais dela sob o pretexto de confidenciar apenas com você, porque você é o único forte o suficiente para aguentar. Ela cria um laço de alma tóxico, onde você se torna o salvador dela, gastando a energia que deveria usar no seu próprio chamado para apagar os incêndios intermináveis na vida dela. Você está carregando um fardo que Deus nunca te pediu para carregar. E o quinto sinal, o mais profundo, é a inveja camuflada de admiração. Ela elogia suas conquistas de forma exagerada, te coloca em um pedestal, mas observe os olhos dela da próxima vez. Há um brilho de posse, não de alegria genuína. É a admiração de quem quer ter o que você tem, não de quem celebra o que Deus te deu. Ela te coloca num pedestal porque de lá de cima a queda é maior e é mais fácil te empurrar quando você depende da adoração dela. Agora pega um segundo. Respira. Quantos desses 5 sinais bateram? 3, 4, todos os 5. Se pelo menos 3 bateram com uma clareza que assusta, você já não tem mais dúvida. Você sabe que esta mensagem não é um acaso. É um resgate. É Deus te entregando a chave da cela que você nem sabia que estava trancado. A boa notícia é que existe um esconderijo, um lugar secreto, debaixo das asas do Altíssimo, onde esse tipo de ataque não te alcança, onde a confusão se dissipa e a sua força é renovada. Essa mulher só tem poder sobre você porque você ainda não aprendeu a habitar nesse lugar de cobertura. E eu estou aqui para te mostrar a porta. Essa cobertura não é uma teoria, é um protocolo, um instrumento que te ensina a fechar as brechas e a blindar a sua unção. Se você sente que já passou da hora de parar esse dreno, o guia completo para essa blindagem, os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, está te esperando no primeiro comentário fixado. Antes de eu te mostrar o instrumento de cobertura que vai blindar a sua herança, eu preciso te dar o nome do que você carrega, porque o escudo só faz sentido depois que você souber o nome do alvo. E há uma palavra em hebraico que define exatamente esse enredamento que drena a sua força. Uma palavra que recontextualiza tudo o que eu acabei de te descrever nos últimos minutos. Existe uma palavra no hebraico original que muda tudo o que você pensou que sabia. Agora que os 5 sinais te confirmaram o que a sua alma já gritava em silêncio, a gente pode finalmente falar de cobertura. E o escudo que Deus preparou para essa hora não é genérico. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto. A verdade é que não existe ataque do inimigo que não venha com uma estratégia de fuga preparada por Deus. Porque entre ser escolhido e ser coberto, existe um intervalo. Um intervalo que o invejoso conhece melhor do que você. E é nesse intervalo que ele atua. Não porque a unção foi revogada, porque chegou o exato momento de você tomar uma decisão importante sem precisar validar com ela. E você ainda não tinha o nome do laço que te prende. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com escolhidos que estavam exatamente onde você está agora, sentindo essa névoa mental que desce depois de uma única ligação, esse peso no peito ao ler uma mensagem que deveria trazer paz, mas só traz angústia. Eu vi a clareza de propósito virar uma confusão paralisante. Eu vi a alegria de estar com a família virar uma culpa inexplicável. Eu vi a força para avançar virar um cansaço que nenhuma noite de sono cura. E não porque a fé deles diminuiu ou porque estavam em pecado. Porque o invejoso entrou pela porta da ajuda, do conselho exclusivo, sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, invejoso, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o espírito que se especializa em enredar os escolhidos em laços de alma, drenar a unção que deveria ser derramada e isolar o portador da promessa do seu sistema de suporte. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Você se sente o tempo todo como um celular com a bateria viciada. Começa o dia em 100%
E depois de uma única ligação dela, sua energia despenca para 15%, sem nenhuma explicação lógica, te deixando sem força para as coisas que realmente importam. Você se tornou um estrangeiro dentro da sua própria casa. Você olha para o seu cônjuge, para os seus filhos, e sente uma parede de vidro, porque a voz dela no seu ouvido te convenceu que só ela te entende, te isolando em uma ilha para dois, onde só ela é a rainha. O seu propósito, aquele sonho que queimava no seu peito, virou um item na prateleira. Você não o abandonou, mas ele está empoeirado, porque toda vez que você tenta pegá-lo, a voz dela sussurra: ainda não é a hora. Você precisa se preparar mais. Me ajuda com isso aqui primeiro. Antes de eu nomear o escudo desse enredamento sutil, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca uma vez só. Esse toque é o seu primeiro ato de rompimento. É a sua concordância espiritual de que a sua força não será mais uma fonte de energia para altares estranhos. Foi exatamente atrás dessa resposta que eu cheguei até este livro digital chamado Os 7 Motivos Espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja. E eu sei o que o inimigo tentou roubar de você. Esse livro digital te mostra como parar o dreno sutil da sua unção. Te ensina a reconhecer como o enredamento sobrevive mesmo debaixo de oração e te revela o que muda para sempre na sua vida quando o laço é finalmente nomeado e cortado. E você pode até se perguntar: será que isso é para mim? É para você que se sente exausto após conversas positivas. É para você que se vê cada vez mais isolado da sua família. E é para você que sente que seu chamado está empoeirado na prateleira. Não espere a próxima crise de ansiedade depois de uma conversa com ela para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o enredamento por uma falsa ajuda não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários: Amém. Esse será o seu sinal de fé declarado, um testemunho de que você não aceita mais a confusão que tentaram te impor, um marco de que a sua libertação começou antes mesmo de você terminar de ler a primeira página. Você precisa entender o que te protege. A unção que está sobre a sua vida tem uma arquitetura espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe um lugar onde o laço da caçadora não te alcança. A questão é que essa cobertura divina é um endereço que precisa ser aprendido. Um escolhido que carrega uma promessa sem aprender essa arquitetura se torna um alvo fácil para arapucas espirituais. O livro digital que está no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura. Foi essa mesma arquitetura que permitiu que José sobrevivesse ao enredamento da mulher de Potifar e saísse da prisão para o trono. O valor para acessar essa cobertura hoje é simbólico. É menos que um açaí que você toma no piloto automático depois de uma conversa estressante com ela. É menos que os 2 ingressos de cinema para assistir um filme que não vai mudar nada, só para fugir da confusão mental que ela causa. É menos que a pizza que você pede sozinho na sexta à noite porque se sente desconectado demais da sua própria família. E eu sei que eram escolhas fáceis de fazer, porque eram gastos que não confrontavam a zona de conforto onde ela te colocou. E aqui, diante de algo que pode mudar a dinâmica do seu propósito pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes, não porque vale menos, é porque o inimigo sabe o valor da sua libertação. Essa hesitação tem nome. Ela é o mesmo espírito de enredamento que te convence que a ajuda tem um preço, tentando te manter preso na dependência, só que agora vestido de razoabilidade financeira. O acesso está no primeiro comentário fixado e tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento, porque o risco nunca pode estar do seu lado, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua paz de espírito. Deus não te chamou para viver no risco, e a decisão que você toma hoje pode determinar se as próximas horas serão de clareza ou de mais confusão.
Vários escolhidos aqui no canal já sentiram o chamado do escudo. Talvez daqui a 3 horas você já seja um deles. Marcos, 52 anos, empresário. Ele me escreveu numa quinta-feira de noite, dizendo que sentia sua energia de trabalho ser completamente drenada toda vez que recebia uma ligação de conselho de uma sócia. Ele não conseguia fechar negócios. Sentia a mente nublada. Leu o livro entre quinta e sexta, aplicou o 3º corte do protocolo no sábado de manhã e me mandou uma mensagem no domingo dizendo: pela primeira vez em anos, eu senti o silêncio de Deus como paz e não como ausência. Fechei 2 contratos na segunda-feira que estavam parados há 6 meses. Cláudia, 45, mãe de 2 filhos. Ela se sentia cada vez mais distante do marido, convencida por uma amiga profetisa que ele não entendia seu chamado. Ela me disse que passava mais tempo desabafando com a amiga do que conversando com o próprio marido. Ela leu o livro numa tarde de terça, enquanto as crianças estavam na escola. Naquela mesma noite, ela aplicou o corte da alma em oração. Ela me escreveu chorando, dizendo: foi como se uma venda caísse. Eu olhei para o meu marido e o vi de novo, sem o filtro da voz dela. Nós conversamos por horas, algo que não acontecia há anos. Pedro, 38, músico. Seu ministério estava completamente paralisado. Ele tinha dezenas de composições guardadas, mas uma mentora espiritual sempre o convencia de que ainda não era a hora, envolvendo-o em projetos e problemas dela. Ele leu o capítulo sobre o falso fardo compartilhado numa madrugada de insônia. Na manhã seguinte, ele bloqueou o número dela e sentou para compor. Ele me disse: em 3 dias eu terminei uma canção que estava travada há 2 anos. A melodia só veio quando o ruído da voz dela parou. Cada decisão que você adia para validar com ela é um pedaço da sua autoridade sendo entregue. Cada semana que passa sem saber o nome do que é esse laço, esse mokesh, é mais uma raiz da era venenosa se aprofundando na sua estrutura. Cada ano de propósito adiado sem os 7 motivos é a esterilidade do seu chamado, se tornando o novo normal. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa esterilidade silenciosa continua chegando, com o mesmo sorriso, sentando na mesma cadeira, saindo pela mesma porta. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem, e ela pesa, eu quero te dizer que a sua gratidão pode ser a semente que vai fazer essa mensagem chegar em outra casa, em outro coração que está sangrando como o seu estava. Cada palavra que eu te entrego aqui é de graça, mas ela custa. Custa tempo, custa dedicação, custa a nossa vida. Se você foi tocado, se essa palavra te serviu, você pode fazer essa obra continuar de pé. Logo abaixo do link do livro, no mesmo comentário fixado, há um link para doação. Qualquer valor, o que for um sacrifício alegre para você hoje, é o que mantém essa luz acesa para o próximo escolhido que está perdido na escuridão e precisa encontrar este canal. Te espero lá, novamente, escolhido. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. A verdade é que sem a próxima revelação, todos os protocolos perdem a força. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite de resgate. E saber esse nome é o começo do fim do poder dela sobre você. Fica. A palavra é mokesh. Escute a fonética. Mokesh. Em hebraico, mivoki-esh-h. Essa palavra não significa guerra, nem batalha, nem confronto. Ela significa laço, armadilha, cilada. É a palavra que o rei Davi e Salomão usaram para descrever as armadilhas ocultas, preparadas pelo inimigo no caminho dos escolhidos. Não é um ataque frontal com uma espada. É um laço escondido no chão da sua sala, coberto com as folhas da admiração, da ajuda, do conselho sincero. Essa mulher não é uma inimiga com uma espada declarada. Ela é uma caçadora com um mokesh. Ela não quer lutar com você. Ela quer que você caia sozinho na armadilha
que ela preparou com palavras doces e falsas promessas. Ela não está tentando te destruir, ela está tentando te enredar. E uma vez que o laço se fecha no seu tornozelo, ela não precisa fazer mais nada. A sua própria força lutando contra o laço é o que te esgota, te fere e te impede de avançar. O poder dessa palavra, Mokesh, está em nomear a tática. Você estava procurando por um inimigo, um adversário, mas estava lidando com uma armadilha. E você não desarma uma armadilha lutando contra ela. Você a desarma primeiro enxergando o fio, depois cortando o laço. O que os 5 sinais fizeram foi acender uma luz sobre o fio que estava invisível aos seus olhos. Agora você vê. Agora você pode cortar. Essa tática não é nova. Ela tem quase 4.000 anos de registro. E a história do homem que sobreviveu ao Mokesh mais famoso da Bíblia foi deixada como um mapa para você. José do Egito foi o homem mais invejado e mais elevado do Antigo Testamento. E isso não é um título de livro de história. É registro bíblico, assinado por Deus. A vida dele é o espelho da sua. Ele sonhou ainda criança, e seus irmãos, aqueles que deveriam protegê-lo, o invejaram em silêncio. Eles não o confrontaram. Eles sorriram e depois o venderam como mercadoria, jogando-o num poço escuro. A primeira camada do seu destino foi atravessada debaixo da inveja de quem comia no mesmo prato que ele. No Egito, na casa de Potifar, a tática mudou. A inveja se vestiu de desejo. A mulher de Potifar não tentou matá-lo. Ela tentou enredá-lo, um Mokesh. Ela o elogiou, o isolou e usou sua posição para seduzi-lo. Ela aplicou os mesmos sinais. A validação condicional, o isolamento estratégico. Mas José, mesmo sem ter o nosso entendimento de hoje, reconheceu a armadilha. A recusa dele. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Não foi apenas um ato de pureza. Foi um ato de guerra espiritual. Ele viu o fio e cortou o laço. A consequência de cortar o laço foi a prisão. A falsa acusação o jogou numa masmorra por anos, esquecido. Mas José preferiu a prisão com Deus à falsa liberdade no palácio do inimigo. Porque ele sabia que o palácio dela era o caminho para o esquecimento, e a prisão de Deus era o caminho para o trono. E foi na prisão, fiel, que a inveja não pôde mais tocá-lo, e Deus o preparou para governar uma nação. Dos sonhos dos seus companheiros de prisão aos sonhos do próprio faraó, a fidelidade de José no escuro o qualificou para a luz. Ele foi elevado ao segundo no comando de todo o Egito, usando a sabedoria de Deus para guiar a nação por 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O homem que foi vendido e enredado pela inveja se tornou o salvador daqueles mesmos que o invejaram. O próprio Jesus o citou como um tipo do Messias, rejeitado pelos seus, mas exaltado por Deus. E José não levou essa sabedoria para o túmulo. Ele a deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.800 anos sem perder a aresta. O homem que foi vendido por inveja deixou o mapa para quem é invejado hoje. E esse mapa é exatamente o que você está prestes a receber em forma de instrumento. Essa mulher na sua vida é como uma era venenosa. Quando ela se aproxima, parece que está embelezando a sua construção, a sua vida. As folhas são verdes, as palavras são bonitas, o apoio parece firme. Ela se enrola na sua estrutura, e todos de fora admiram como ela decora você, como ela te valoriza. Mas o que ninguém vê é o que acontece por baixo das folhas. As raízes dela, finas e persistentes, estão procurando cada rachadura na sua fundação, cada ponto de insegurança, cada ferida antiga. Elas se infiltram silenciosamente dia após dia. Cada conselho é uma raiz se aprofundando. Cada confidência é uma raiz se expandindo, quebrando seus relacionamentos, minando sua confiança em Deus. Por fora, a construção ainda parece de pé e a Hera, mais bonita do que nunca. Mas a estrutura já está comprometida. A umidade do engano está enfraquecendo o concreto. E um dia, numa tempestade que você deveria aguentar, a estrutura inteira cede.
e todos vão culpar a tempestade. Mas o verdadeiro culpado foi a era que, por anos, sugou a seiva, a unção, e enfraqueceu a sua casa por dentro. Deus está te mandando hoje arrancar essa era pela raiz, antes que ela derrube o que Ele mesmo construiu. Agora você sabe o nome do laço, Mokesh, e você tem o espelho daquele que o venceu. A cobertura do Salmo 91 não é uma promessa vazia, é um endereço espiritual. Um lugar onde laços como esse são desfeitos antes mesmo de serem lançados. Mas para habitar nesse endereço, você precisa do protocolo de 3 cortes. Um corte físico, um corte emocional e um corte espiritual. E é isso que vai selar a sua libertação de uma vez por todas. A verdade mais profunda ainda está por vir, e ela tem o seu nome nela. Deixa eu parar por 1 minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato número 1. O seu cansaço não é normal. É um ataque espiritual direcionado. Fato número 2. Existe uma pessoa específica, uma mulher, agindo como o agente desse ataque. Fato número 3. A arma dela não é a força, é o enredamento, o que é Mokesh. Fato número 4. Você não é uma vítima, você é um alvo. E a diferença entre os dois é tudo. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o portador de uma promessa que o inferno decidiu que não pode nascer. Você é o José da sua geração, com um chamado para governar, sendo testado primeiro no poço da traição e agora na casa de Potifar, enfrentando a sedução do enredamento. Você é o guardião de um altar que se tornou alvo de contaminação. Agora, o que vem a seguir não é mais sobre diagnóstico, é sobre cirurgia, é sobre te entregar o bisturi espiritual para cortar o laço que foi identificado. Presta atenção. Dentro dessa batalha, existem 3 personagens em jogo. Você precisa saber qual deles você tem sido e qual deles Deus está te chamando para ser hoje. O primeiro é o portador da semente. Este é quem você é por chamado. Você carrega dentro de si projetos, promessas, destinos, não apenas para você, mas para a sua linhagem. A unção que está sobre você não é para seu conforto, é para o seu comissionamento. Você é um semeador de realidades espirituais, mas um portador da semente sem discernimento do solo é a figura mais trágica do reino. É um semeador que lança a promessa divina diretamente nas raízes de uma era venenosa, esperando que um milagre aconteça enquanto a seiva da sua unção é sugada. A sua vulnerabilidade não foi a semente, mas o terreno que você escolheu para semeá-la. O segundo personagem é a era venenosa. Este é o papel que essa mulher está desempenhando na sua vida, conscientemente ou não. Ela se apresenta como suporte, como beleza, como força. Ela se agarra à sua estrutura, tece elogios e se torna indispensável aos seus olhos e aos olhos dos outros. Mas a função espiritual dela é parasita. Ela não produz fruto próprio. Ela se alimenta da sua seiva, da sua unção, da sua energia. Enquanto ela floresce, a sua estrutura racha. Ela não é uma árvore que Deus plantou ao seu lado. Ela é uma praga que precisa ser arrancada antes que a casa inteira caia. O terceiro, e para quem eu estou falando agora, é o bem guardião do altar. Este é quem Deus te chama para ser a partir desta noite. O guardião do altar entende que nem toda palavra espiritual vem do Espírito Santo. Ele entende que seu altar pessoal é um território sagrado que não pode ser contaminado por conselhos humanos ou agendas ocultas. O guardião do altar não negocia acesso. Ele não pede permissão para proteger o que Deus lhe confiou. Ele usa o discernimento como uma espada para cortar o que é profano e proteger o que é santo. É uma posição de autoridade, não de reatividade. É o seu chamado de hoje. Se você se reconhece como o guardião do altar que está sendo despertado agora, escreva aqui nos comentários, com toda a sua força: meu altar não é negociável. Declare isso para que seus próprios ouvidos escutem a mudança de posição. Este é o seu decreto de independência espiritual. E se você ainda não faz parte deste exército de escolhidos que se recusa a recuar,
se inscreva no canal. Não é sobre números, é sobre garantir que você não perca a próxima instrução, o próximo elo desta corrente de libertação. A sua inscrição é um ato de compromisso com a sua própria cobertura. Agora, o protocolo prático. O nome dele é o Protocolo de 3 Cortes. Você vai executá-lo hoje, assim que esta mensagem terminar em menos de 5 minutos. O primeiro é o corte do acesso. O corte físico. Você vai bloquear o número, silenciar nas redes sociais, recusar os próximos convites. É um ato cirúrgico para estancar a hemorragia espiritual. Você não deve satisfação a quem foi enviado para te destruir. O segundo é o corte da alma. O corte emocional. Em oração, sozinho, você vai verbalizar o rompimento. Pai, em nome de Jesus, eu quebro todo o laço de alma entre mim e nome da pessoa. Eu devolvo o que é dela, pego de volta o que é meu. Eu perdoo, libero e fecho essa porta para sempre. O terceiro é o corte do altar, o corte espiritual. Você vai consagrar novamente a Deus as áreas que foram contaminadas, seu chamado, sua família, seus sonhos. Eu retomo meu altar pessoal. Eu o lavo com o sangue de Cristo e o dedico novamente e exclusivamente ao Senhor. Quando você fizer isso, você vai sentir um peso físico saindo dos seus ombros. É o selo. É a confirmação de que o laço foi cortado. E essa ferramenta que eu acabei de colocar nas suas mãos, ela é uma porta. Mas existe uma diferença entre abrir uma porta e habitar a casa inteira. O que eu te entreguei agora cobre as próximas horas. Uma cobertura de emergência. O que está no primeiro comentário fixado cobre os 7 motivos pelos quais esse enredamento sutil te escolheu como alvo. Não aleatoriamente, não por acidente, mas porque a unção em você ativou o Mokesh sobre a sua casa. Mostra os 3 padrões que o inimigo usa para chegar ao seu propósito e te dá o ritual completo de cobertura que você executa antes de cada decisão importante pelos próximos 12 meses. Você acabou de ser declarado o guardião do altar. Mas um guardião do altar sem o mapa das armadilhas futuras é um sentinela que só sabe se defender do ataque que já passou. Portador da semente sem discernimento do solo, é semeador em terra envenenada, onde nada que é de Deus pode brotar. O selo que você recebeu agora é real. O que está no primeiro comentário fixado é o que transforma esse selo numa armadura. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link e está no terceiro motivo. Não estou te apressando. Estou te dizendo que o link continua lá, exatamente onde você esperava encontrá-lo, esperando pela mesma decisão que você está tomando agora. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o invejoso vai tentar fazer contra essa ferramenta nas próximas 72 horas. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, e isso vai acontecer nas próximas 72 horas, 3 coisas específicas serão lançadas contra você. É o contra-ataque do inimigo para anular o que foi selado aqui. Conheça as táticas para não ser pego de surpresa. A primeira tática é a bomba de dúvida é só coincidência. Nas próximas horas, a voz dela vai tentar te convencer ou ela mesma vai te ligar dizendo que o seu silêncio a preocupou e a sua mente vai tentar racionalizar. Foi só um mal-entendido, estou exagerando. A sua arma contra isso é a declaração do altar. Você vai pegar um copo com água, segurá-lo e declarar em voz alta: assim como esta água é real, o meu livramento é real. Meu altar não negocia com a dúvida. Beba a água e recite Salmos 23:5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A segunda tática é a crise de distração. Exatamente quando você decidir executar o protocolo de 3 cortes, uma crise inesperada vai explodir. Um problema no trabalho, uma discussão em casa, uma notícia ruim. O objetivo é te tirar do foco espiritual, te jogar de volta no modo apagar incêndio, para que você adie o corte. A sua arma é a ancoragem da prioridade. No meio da crise, você vai parar por 30 segundos, colocar a mão no peito e dizer: esta crise é uma distração.
Eu resolvo depois de guardar o meu altar. Execute o protocolo primeiro. A crise vai esperar. O seu livramento não pode. A terceira tática é o isolamento do que vê demais. Depois de cortar o laço, você vai se sentir sozinho. Pessoas que antes te aplaudiam vão te olhar com estranheza. Você vai sentir a tentação de se explicar, de justificar sua decisão para ser aceito de volta. A sua arma é a comunhão dos libertos. Entenda que milhares de outros escolhidos estão passando por este exato processo agora. Em vez de buscar validação em quem não entende, venha aqui nos comentários e escreva: cortei o laço. Você vai ver que não está sozinho. Você encontrou sua tribo, e sobre esse isolamento que você reconheceu como real. Essas 3 armas que eu acabei de colocar nas suas mãos, elas são as mais urgentes. Mas eu preciso te dizer uma coisa agora. Existem mais 4 táticas além dessas 3. Não consigo abrir todas aqui. Não por falta de tempo, por densidade. Cada uma precisa de página própria, com a contra-arma exata, com a declaração verbal específica que neutraliza o ataque no instante em que chega. E enquanto eu não entrego essas 4 táticas aqui, o enredamento espiritual que opera através dessa mulher as conhece todas. Tudo isso está mapeado dentro de os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja, junto com a sequência exata de cobertura aplicada quando o enredamento se disfarça de conselho indispensável ou profecia pessoal. Você vai precisar disso, não amanhã. Você vai precisar disso hoje à noite, quando a voz dela sussurrar no seu travesseiro que esta mensagem foi só um pico emocional e não uma libertação de verdade. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a rotina tentar te puxar de volta e fazer a urgência que você sente agora parecer um drama exagerado. E você vai precisar disso na próxima vez que tiver que tomar uma decisão importante, quando a pressão para validar com ela voltar disfarçada de prudência para anular a autoridade que você retomou aqui. O link continua no primeiro comentário fixado. Não estou te apressando, estou te avisando de que o segundo dia é mais difícil que o primeiro. E o espírito de enredamento sabe disso melhor que você. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você nas próximas 72 horas. Porque o pior obstáculo não é o invejoso. É a voz que você confunde com a sua. O obstáculo mais perigoso se chama o medo de parecer mal agradecido. É uma voz sutil que soa como a sua própria consciência e que vai te dizer: mas ela já te ajudou tanto. Como você pode simplesmente cortar o acesso? Isso não é justo, é ingratidão. Essa voz parece razoável, parece nobre, mas é a armadilha mais eficaz do inimigo depois que o laço foi exposto. O reframe é este: você não está sendo mal agradecido, você está sendo obediente. A sua gratidão maior não é a pessoa que foi o instrumento do laço. É ao Deus que está sendo o instrumento do seu livramento. Proteger a sua unção e o seu destino não é ingratidão, é a maior responsabilidade que você tem. A sua defesa contra essa voz é a pergunta de José: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Toda vez que a culpa tentar te fazer recuar, responda a ela com essa pergunta. A sua lealdade primária mudou de endereço hoje. Ela não pertence mais à agenda de quem te enreda. Ela pertence ao altar que você está reconstruindo. E tem uma última coisa, a que mais me preocupa de todas, que eu vou fazer com você antes desta mensagem fechar. Agora, onde quer que você esteja, eu te peço para parar tudo. Se puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas desvie o olhar da tela e foque na minha voz. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida. Isso é vida. É a vida que Deus te deu e que o inimigo tentou roubar em prestações. Respire fundo, uma vez, e de novo. Nós não vamos orar. Nós vamos executar uma ordem de soltura. Em nome de Jesus, o Cristo que quebra todo jugo, eu te libero agora da necessidade de se explicar para quem nunca teve a intenção de te entender. Eu te libero da vergonha que você sente por se sentir fraco, cansado, drenado.
Essa vergonha não é sua. Ela foi implantada para te manter em silêncio. Eu quebro a autoridade dessa vergonha sobre a sua mente, sobre as suas emoções e sobre o seu corpo. Solta agora. Eu te libero do medo covarde de parecer mal agradecido. Eu quebro a falsa lealdade que te exige sangrar em silêncio para manter a paz de quem se alimenta da sua dor. Eu arranco a raiz da culpa que te faz diminuir a sua própria vitória para não ofender a mediocridade alheia. A sua gratidão pertence ao Deus que te liberta, não à mão que te acorrenta com elogios. Eu te libero da voz dela que ecoa na sua cabeça, julgando, comparando, desqualificando. Eu cancelo cada palavra de enredamento, cada profecia de dependência, cada conselho de isolamento. E eu te libero da versão de você que se acostumou com o veneno, que aprendeu a sorrir enquanto a seiva era sugada e que chegava em casa para descarregar sobre a sua família o peso que absorveu na rua. Essa pessoa morre hoje. Eu não estou falando com a sua dor. Eu estou falando com a sua identidade em Cristo. Por isso, em nome dele, eu convoco o guardião do altar que foi despertado hoje. O sentinela que não negocia acesso, que não pede desculpas por proteger o que é santo. Coloque a sua outra mão sobre a que está no seu peito. Sinta o calor. É o selo da sua autoridade sendo reativado. Eu convoco o coberto pela sombra do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo e não pode ser alcançado pelo laço do passarinheiro, pelo moquesh da caçadora. Eu declaro que a sua mente, a partir de hoje, descansa debaixo dessa sombra. A confusão se dissipa, a clareza retorna. A voz de Deus se torna mais alta que todos os outros ruídos. E eu convoco o José que sobreviveu à cisterna e ao palácio, o provedor daqueles que o venderam, aquele que transforma a inveja dos seus irmãos em celeiros para uma nação. A unção para governar que foi testada no enredamento está sendo liberada sobre você agora. Não para se vingar, mas para prover, para se sentar na mesa do governo que Deus preparou para você. A era venenosa foi cortada. A sua estrutura, a sua casa está exposta. Ela não vai cair, mas as rachaduras que a era criou ficaram visíveis. Elas precisam ser preenchidas, não com reboco, mas com o óleo da unção que só vem de um lugar. É sobre isso que eu preciso te falar agora. Não diga amém ainda. Respira. A ordem de soltura foi executada, mas o selamento final ainda não aconteceu. Nós não terminamos. Fica comigo. Eu cubro agora, em nome de Jesus, a sua mesa. O próximo almoço em família, a próxima refeição. Que nenhuma palavra de conquista sua seja transformada em silêncio constrangedor. Que a sua vitória não seja mais o motivo da paz ir embora da mesa. Eu cubro as suas refeições com a alegria do Senhor e cancelo a ordem de que você precisa se fazer menor para que os outros se sintam confortáveis. Eu cubro a sua casa, os seus filhos, o seu cônjuge. A parede de vidro que foi erguida entre vocês, que o sangue de Cristo a dissolva agora. O espírito de estranheza, de isolamento, que faz você se sentir um estrangeiro no seu próprio lar, que ele perca a força agora. Que o calor da aliança original retorne, que o diálogo seja reestabelecido e que o seu lar volte a ser um lugar de refúgio, não de exaustão. Eu cubro o seu trabalho, as suas conquistas, as oportunidades que estão em curso, o espírito de quase, a maldição do deu errado no último minuto, que ela seja quebrada agora. Eu declaro que os seus projetos saem da estagnação, que as portas que Deus abriu, ninguém mais fecha, e que a unção que está sobre você para prosperar e governar seja destravada de toda paralisia e de todo enredamento. Eu te vi. Eu sempre te vi. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa, e você passou as 2 horas seguintes tentando se fazer menor para que o ar voltasse a circular. Eu vi você engolindo sua própria alegria para não constranger a mediocridade de quem se sentia diminuído pela sua luz. Eu vi. E aquilo não era humildade. Era o veneno te ensinando a se apagar. Eu te vi olhando para o seu filho, para o seu cônjuge, através de uma parede de vidro, querendo se conectar, mas a voz dela ecoava tão alto na sua cabeça que você não conseguia encontrar as palavras. Eu vi a solidão no olhar deles.
sem entender por que você estava tão distante, tão frio. Eu vi você sacrificando o altar da sua família para manter a paz com a agenda de um altar estranho. Eu vi. Eu te vi tarde da noite com o celular na mão, lendo aquela mensagem de conselho e sentindo o seu espírito gritar, não. Mas a sua mente era pressionada a dizer sim, para não quebrar a imagem de parceria espiritual. Eu vi o conflito te rasgando por dentro, a pressão para atrair o que Deus te falou, para honrar quem te falava de Deus. Eu vi. Eu te vi desligando o telefone depois de uma longa conversa positiva com ela, e sentindo um cansaço tão profundo que você mal conseguia ficar de pé. A sua energia vital, a sua alegria, a sua clareza, escorrendo por um ralo invisível. Eu vi você tentando explicar para si mesmo por que se sentia tão mal depois de algo que parecia tão bom. Eu vi o dreno, e ele não era natural. Eu te vi parado em frente ao seu projeto, aquele sonho que Deus plantou no seu coração, e sentindo uma paralisia completa. A mão não se movia, a mente não criava, porque a voz dela tinha se tornado a sua voz de comando, sempre sussurrando, ainda não. Espere. Me ajude com isso primeiro. Eu vi a esterilidade forçada sobre o seu campo mais fértil. Eu vi. E hoje, o tempo do cativeiro acabou. Nós quebramos a bomba de dúvida, é só coincidência antes que ela chegue. Nós desmontamos a crise de distração antes que seja lançada contra o ritual. Nós dissolvemos o isolamento do que vê demais antes que ele forme parede em volta dessa casa. Você é o guardião do altar. Você é o coberto pela sombra do Altíssimo. Você é o José que sobreviveu à cisterna e ao palácio. Senta nisso por um momento. Não apresse o que acabou de ser selado sobre a sua cabeça. Eu te vi naquele almoço em que sua conquista virou silêncio na mesa. Não abra os olhos ainda. O selo está fresco, mas a unção sem cobertura é testada no momento seguinte à consagração. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima decisão importante que você tiver que tomar, quando você precisar avançar sem a validação dela. O inimigo não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha no campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à próxima decisão, que te chamará para o próximo nível. Os 7 motivos espirituais pelos quais os escolhidos enfrentam tanta inveja está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado, porque unção sem cobertura apodrece na próxima decisão importante que você toma, e o invejoso conta exatamente com essa próxima decisão. É menos que o café extra forte que você precisa tomar de manhã para conseguir ligar o motor depois de uma noite mal dormida pensando nos problemas dela. É menos que o analgésico que você compra na farmácia para a dor de cabeça que sempre aparece depois que ela te liga. Com garantia de 7 dias, o risco é nosso. A mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã. Não depois do banho. Não depois de falar com alguém. Porque a primeira pessoa com quem você vai falar vai ter uma opinião razoável que vai custar o escudo da sua casa. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o invejoso já sabe disso. Ele contou com o depois quando você recebeu a última mensagem que transformou você, e a anterior, e a que veio antes dela. Essa não vai ser mais uma. Essa voz que sussurra agora, eu preciso falar com ela antes. Eu estou exagerando. Não é tão sério assim. Depois eu vejo isso. Eu consigo lidar com isso sozinho. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Usa o seu vocabulário. Conhece as suas desculpas. Mas ela é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno antes da sua próxima decisão importante. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que o decreto perde temperatura. Clica antes do invejoso falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. A instrução final vem agora. E o próximo passo depois de arrancar a era não é rebocar a parede, é tratar a estrutura.
Existe um motivo pelo qual as rachaduras apareceram em primeiro lugar, e o próximo vídeo que aparece na sua tela agora vai te mostrar os 3 tipos de rachaduras na alma de um escolhido que a inveja usa como ponto de entrada. Clica no vídeo que aparece na sua tela agora, e ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu preciso te dizer que a nossa missão aqui só se mantém de pé por causa de corações como o seu, que entendem o princípio da devolução. Cada palavra que eu te entrego de graça, todos os dias, é financiada não por uma empresa, mas por escolhidos que decidiram semear de volta. Se o seu coração arde em gratidão, se você sente o chamado para fazer parte disso, há um link de doação no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que você devolver hoje, por menor que pareça, é a garantia de que outra pessoa, perdida na mesma escuridão que você estava, vai encontrar este farol amanhã. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora e apenas agora, se você recebeu o que foi entregue, se a ordem de soltura ecoou na sua alma, se o guardião do altar se levantou, escreva aqui nos comentários, com toda a sua intenção, a sua assinatura neste decreto. Eu assino com meu nome embaixo do que foi liberado aqui. Está feito. Amém. Não é para mim, é o seu selo, é o seu contrato espiritual sendo ratificado diante do céu e do inferno. E enquanto você escreve, pense em alguém, não em muitas pessoas, em uma. Alguém que precisa exatamente do mesmo escudo que você recebeu aqui hoje, alguém que você vê se sentindo esgotado e confuso depois de cada interação com uma grande amiga. Manda essa mensagem para ela agora. E se ela quiser ir além, o link dos 7 motivos está no primeiro comentário fixado, esperando do mesmo jeito que esperou por você. Não é favor seu, é serventia. E o céu vê. Está feito. O que foi entregue aqui foi entregue. Você não é a mesma pessoa que era quando apertou play. Sente essa gravidade por mais um momento. A sua próxima decisão importante pode esperar mais 10 segundos.